bem, meus amores? Hoje nós vamos corrigir aqui a lista movimento circular, a primeira lista. Tá? Vamos lá então. Quando Tomás passa pelo ponto P, indicado na figura, a pedra se solta do barbante. Cenário alternativo em que melhor se representa a trajetória descrita pela pedra, logo após se soltar, quando vista de cima. Bom, senhores, a figura aqui, ela te dá uma visão superior, tá? Você está olhando de cima. Então, o Tomás está aqui girando a pedra, né, no sentido anti-horário. E aí, quando chega no ponto P, o que acontece? A corda que o barbante arrebenta. Bom, tem duas formas da gente responder o que vai acontecer aqui com a nossa pedrinha. A primeira é que quem produz a aceleração centrípeta na pedrinha é o barbante. E se o barbante arrebenta, nós não temos mais aceleração centrípeta. E se não tem aceleração centrípeta, o que acontece? A direção da velocidade será constante, não vai mudar. Então ela permanece com a direção que da velocidade da pedra estava no instante em que o barbante arrebenta. E como vimos, a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Beleza? Sempre tangente à trajetória. Então, nesse ponto P, a velocidade tinha essa direção, tangente à trajetória. Quando o barbante arrebenta, não tem mais aceleração centrípeta, a direção não muda mais. Tá? Então, a pedra permanece com a direção da velocidade que ela estava. Uma outra forma da gente responder esse problema é pela primeira lei de Newton, que já estudamos. Quem produz força na pedrinha é o barbante. Quando ele arrebenta, não tem mais força na pedrinha. E se não tem força, lembra o enunciado da primeira lei? Um corpo na ausência de forças tende a permanecer no estado que ele se encontra. Por exemplo, a pedrinha aqui estava em movimento, então ela tende a permanecer em movimento retilíneo, uniforme. Isso na ausência de força. Tá bom? Então, resposta aqui, letra D. Beleza, gente? Dúvidas? Professor, Fala, Rian. nessa questão aí, quando eu fui ver, eu tava pensando que era C, porque, tipo, você até falou aí da primeira lei de Newton, eu acho que é sobre os corpos parados tendem a ficar parados, em movimento tendem a ficar em movimento, certo? Aí eu Isso. pensava que ela continuaria rotacionando ali, só que como o movimento é tangente, né? Mas aí tem um pedacinho do enunciado da primeira lei que você esqueceu, cara. Ó, um corpo na ausência de força tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Sacou, Rian? Ah, entendi. Uhum. Então, cara, se não tiver forças, se estiver em repouso, continua. Se estiver em movimento, continua, mas o movimento será retilíneo e uniforme. Beleza? Então vamos lá, vamos para a Professor, próxima. você pode repetir o raciocínio, por favor? Claro, o enunciado da primeira lei de Newton fala que, na ausência de força, se um corpo estiver em movimento, que é o caso da pedrinha, ela permanece em movimento retilíneo e uniforme. E o movimento circular, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Sacou? Ah, sim, entendi. Mas, Então, por exemplo, vamos supor que, por exemplo, aquela modalidade olímpica, o arremesso do peso, por exemplo, o atleta ele exerce uma força, é, uma força centrípeta, certo? sim, exatamente. Mas no final ele lança a pedra. Aí no caso ele teria exercendo algum tipo de força para lançar a pedra em uma direção reta. Então, para lançar a pedra, ele exerce força, né? Para ela descrever um movimento circular, ele exerce forças. E para aumentar o módulo da velocidade, ele também exerce força. Agora, quando ele abandona, a pedra ela permanece tangente à trajetória dela. Então, para ele lançar na direção que ele quer, ele tem que abandonar a pedra exatamente quando essa direção se torna tangente ao ponto em que ele abandona a pedra. Sacou? Ah, entendi. Obrigado. Nada.
Pode ir para a próxima, galera? Podemos? Questão 2. Figura a seguir representa 3 bolas A, B e C que estão presas entre si por cordas de 1 metro de comprimento cada uma. As bolas giram com movimento circular uniforme sobre um plano horizontal sem atrito, mantendo as cordas esticadas. A massa de cada bola é de meio quilograma e a velocidade da bola C é de 9 metros por segundo. Então tá aí a figura, né? Do movimento aí dessas bolas, A, B e C, estão presas por uma corda. E aí ele pergunta o seguinte, ó, alternativa que indica como se relacionam as velocidades tangenciais, VA, VB e VC, das bolas A, B e C e seus respectivos períodos, TA, TB e TCE. Gente, período é o tempo que leva para dar uma volta. E como as pedrinhas aqui estão presas por uma corda, obviamente quando uma der uma volta, a outra também vai dar uma volta, certo? Elas estão girando ali presas por uma corda. Se o tempo que leva para uma dar uma volta é o mesmo que a outra leva para dar uma volta, significa que os períodos são iguais. O período é o tempo para dar uma volta, né? Então aqui a gente tem a C, a B, tá? Que mostram que os períodos são iguais. Agora, e a velocidade? Qual velocidade? É a velocidade tangencial ou velocidade linear. Não é a velocidade angular, né? E a velocidade linear é distância por tempo. Então a gente tem que pensar qual pedra percorre uma maior distância em um mesmo tempo. Bom, pense em uma volta. Qual distância maior, hein? A percorrida por B, por C, por B ou por A? A de C vai ser maior. Concorda comigo? Por quê? Nós vimos que para uma volta a distância é o perímetro da circunferência, 2πr. Portanto, maior o raio, maior será o perímetro. Então, a distância que a C tem que percorrer é maior do que das outras, dividido pelo período, né, que é o tempo para dar uma volta. Tá? E o período é o mesmo, como vimos. Então, a velocidade tem que ser maior para a bolinha C, que é maior que B, que é maior que A. Portanto, resposta letra A. Beleza, gente? Dúvidas? Dúvidas? Então, bora para a próxima. Um disco está girando. Vamos desenhar aqui nosso disco. Com uma rotação constante em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro. Um certo ponto Q está 2 vezes mais afastado desse centro do que um outro ponto P. Então vamos imaginar que aqui é o centro, aqui a gente tem o ponto P e aqui a gente tem o ponto Q, que é 2 vezes mais afastado. Professor, a gente pode colocar aqui? Pode, não tem problema não, cara. Tá? Não tem que necessariamente estar, esses pontos não tem que estar na mesma direção, não, tá? Eles não tem que estar alinhados. A velocidade angular de Q num certo instante é velocidade angular, a gente sabe que é 2π sobre período, não é verdade? Se a gente pensar em uma volta, o tempo que eles levam para dar uma volta é o mesmo. Concordo bem? Porque o disco é rígido. Eles estão presos no disco. Então, quando um dá uma volta, o outro também dá uma volta. Agora, e o ângulo? Cara, o ângulo é o mesmo. O ângulo é 2π, 2π radianos, ou 360 graus, se você quiser. Portanto, opa, aqui não é a V, não, aqui é ômega, perdão. Velocidade angular, tá? Então, a velocidade angular vai ser a mesma para os dois pontos, tá? Então, a mesma que P, resposta letra A. Beleza, gente? Dúvidas? O Bernardo perguntou aqui a resposta da 2. A resposta da 2 é letra A, Bernardo. O Rian já respondeu, obrigado, Rian. Beleza, gente? Dúvidas na 3 aqui? Resposta letra A também. Então, vamos para 4.
4 polias solidárias, 2 a 2, podem ser acopladas por meio de uma única correia, conforme as possibilidades abaixo ilustradas. Então, olha só, a figura, gente, mostra aqui, são 4 sistemas de polias acopladas 2 a 2. Ser solidária significa que elas são acopladas, tá? E a gente pode acoplá-las nessas possibilidades aqui, né? A gente pode, por exemplo, no conjunto da esquerda, colocar a correia na polia interna e na da direita na polia interna também, ou interna-externa, ou externa-interna, ou externa-externa. Então a gente tem 4 possibilidades aqui de acoplamento, tá? Obviamente, para cada possibilidade aqui, você vai alterar a velocidade angular das polias, tá? Todo mundo sabe o que é uma polia, né? A polia é uma roldana, como se fosse a engrenagem da bicicleta, tá bom? A engrenagem não é exatamente uma polia, não, mas comporta como você conseguir imaginar, caso você não conheça uma polia, uma roldana, tá? Então, na medida em que você muda a configuração aqui de acoplamento, você está alterando a velocidade angular das polias, de acordo com o que você precisa, né? Aí ele coloca uns nomes aqui nas polias, ó. A, B, C, D. E ele pergunta o seguinte: os raios das polias A, B, C, D são respectivamente 4, 6, 8 e 10 centímetros. Sabendo que a frequência do eixo do conjunto CD é 4.800 RPM, então, ó, essa frequência aqui, ó, é 4.800 RPM. Pessoal, o que é? Opa, oh meu Deus, errei aqui. RPM. Pessoal, o que é RPM? RPM significa rotações por minuto. Ou seja, quantas voltas ela dá em 1 minuto. E a unidade do sistema internacional é o Hertz, é a unidade de frequência. O Hertz, que é ciclos por segundo, voltas por segundo, tá? Então vamos lá. A maior frequência obtida para o eixo do conjunto AB, dentre as combinações citadas, é... Bom, então essa questão aqui, gente, ela tem 2 perguntas, né? A primeira pergunta é qual configuração das possibilidades, né, ilustradas acima, o conjunto AB vai ter maior frequência. Essa é a primeira coisa que ele quer saber. Ou seja, qual combinação aqui a gente tem que escolher para o conjunto menor, o AB, ter maior frequência. E a segunda pergunta é: qual frequência é essa? Certo? Então vamos lá. E aí, qual combinação a gente tem que escolher aqui para o conjunto pequeno ter maior frequência? O que é frequência mesmo? É o número de voltas por segundo. Bom, uma forma de a gente pensar é que a velocidade angular, ela é, ou melhor, vamos colocar V igual a ômega R, que é a relação, né, entre as velocidades lineares e angulares aqui, tá? Então a gente sabe pela equação que quanto menor for o raio da polia, maior é a sua velocidade angular. Maior a velocidade angular, mais voltas por segundo o conjunto vai dar, certo? Outra forma de você imaginar isso é... Vou exagerar aqui na configuração, que você vai sentir o que acontece, cara, olha só.
Imagina a gente ter uma polia bem pequenininha que está acoplada a uma polia bem grande. Elas estão acopladas por uma correia. O que vai acontecer aqui, galera? Quando a polia grande der uma volta, imagina a grande dar uma volta, a pequenininha vai dar uma volta? Mais ou menos que uma volta? Muito mais. Você concorda comigo? A grande der uma volta, a pequenininha aqui vai dar um tantão de voltas, certo? Bom, então qual combinação a gente tem que usar aqui? A combinação que tiver a maior polia do conjunto da direita com a menor polia do conjunto da esquerda. Quanto maior o conjunto da direita e menor o conjunto da esquerda, maior será a velocidade angular, maior a frequência do conjunto pequeno. Tá bom? Então, respondida a primeira pergunta. Por enquanto, gente, alguma dúvida aí? Um comentário? Professor, eu estava com dúvida em relação a Hertz, então a aplicação de Hertz, a aplicação dos cálculos para descobrir Hertz é a mesma coisa da frequência, ou seja, Hertz seria a frequência. Hertz é a unidade de frequência do sistema internacional. Sim, unidade de frequência. Aí, a partir dos cálculos da frequência, eu determino Hertz. Exatamente. Não, beleza, então. Então tá. Muito bem. Agora a gente tem que calcular quanto que vale a frequência, né? Que ele disse que o conjunto CD tem uma frequência de 4.800 RPM. E aí, nessa configuração aqui, qual será a frequência do conjunto da esquerda? Vamos lá então, vamos calcular isso daí. Olha só, como eu já expliquei para vocês em um outro exemplo, quem transmite o movimento é a correia, o que significa que a velocidade do conjunto AB, ou melhor, a velocidade da polia, qual que é a pequena ali? É A ou B? Deixa eu voltar lá para eu ver. A pequena é A. A velocidade da polia A, ela tem que ser a mesma, a velocidade da polia maior, né? Do lado direito ali, que é a polia D, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, é a polia D. Então a velocidade da A tem que ser igual à velocidade da D. Por que, professor, que a velocidade tem que ser a mesma? Porque a velocidade da polia tem que ser a mesma da correia. Se não for a mesma, ocorre deslizamento. Elas vão deslizar. E para não deslizar, elas têm que percorrer a mesma distância e no mesmo tempo. Então a velocidade é a mesma. Velocidade linear, velocidade tangencial, tá? Então, beleza. E a gente sabe que a velocidade ela é dada por 2πr sobre t, como estudamos na nossa aula de movimento circular. E também sabemos que 1 sobre o período é a frequência, certo? Então eu posso substituir aqui, ó, 1, eu posso colocar 1 aqui que eu não mudo nada, né? E 1 dividido pelo período, isso daqui é a frequência. Então, se eu quiser, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. Velocidade é igual a 2πr e no lugar de 1 sobre t, eu posso pôr f, de frequência. Tá? Então, eu posso calcular a velocidade utilizando essa equação aqui, se for conveniente. E nessa questão é conveniente, porque as velocidades são iguais e a gente quer a frequência e não o período. Tá? Então, vou substituir ali, ó, velocidade de A vai ser 2πr vezes a frequência, isso tudo da polia A, que tem que ser igual a isso tudo. Estou substituindo aqui, tá, gente? Ó. Tem que ser igual a isso tudo da polia D.
Beleza? Com essa equação a gente consegue calcular a frequência da polia pequena. Tá? Como? A gente pode cortar aqui esse 2π com 2π, né? Porque 2π é constante, você passa dividindo, dá 1. E aí fica o raio da A. Quanto que é o raio da A? Vamos ver lá na questão? Esqueci. Deixa eu ver aqui. Ó, o raio da A é 4. E o da D é de 10 centímetros. Então, colocando lá, 4 e 10 centímetros. Então, ó, 4 centímetros, que é o raio da A, né? 4 centímetros, vezes a frequência da A, que a gente quer descobrir, que vai ser igual ao raio da D, que é de 10, vezes a frequência da D, que é 4.800 RPM, rotações por minuto, tá? Bom, então a gente vai ter uma frequência de, vamos passar esse 4 dividindo aqui, né? É 10 vezes 4.800 dividido por 4. Vou simplificar aqui. 4.800 por 4, isso dá 1.200. Certo? 1.200 vezes 4 dá 4.800. Vezes 10 dá 12.000. Então a gente tem uma frequência de 12.000 RPM, rotações por minuto. Lembrando, né, aqui está em centímetro também. Então a gente pode cortar aqui esse centímetro com centímetro e sobra RPM, rotações por minuto. Mas ele não quer a resposta em RPM. Ele quer a resposta, vamos ver lá, em Hertz. E aí? Como encontramos a frequência em Hertz se a gente sabe em RPM, rotações por minuto? Bom, rotações por minuto, a gente tem um número de ciclos a cada minuto. E o minuto tem 60 segundos. Então basta você dividir por 60. Isso vai dar a mesma coisa que 12.000 dividido por 60 segundos. Então agora sim fica rotações por segundo e isso é chamado de Hertz. Vamos cortar aqui. E aí 1.200 por 6, isso dá 200 Hertz. Beleza? Resposta letra. Vamos ver lá. Letra B, 200 Hz. Dúvidas, meus amores? Professor, você só pode afastar um pouco a tela só para eu terminar de... Claro, meu querido. Deixa eu melhorar aqui para você. Fabrício. Bom, pois Então, não? eu fiz de um jeito um pouco diferente. Eu não sei se foi coincidência alguma coisa, então eu só queria falar para ver se tá certo mesmo. Uhum. Então, eu tentei meio que não usar a fórmula, então eu fiz primeiro eu transformei RPM em segundos de uma vez. Aí eu dividi por 60 e deu 80, se eu não me engano, acho que foi isso. Aí depois eu descobri meio que não sei se está correto falar isso, mas a distância percorrida assim da polia D, sabe? Aí eu multipliquei pelo perímetro dela, que é 2πr. Aí eu fiz isso aí, eu não lembro quanto deu. E aí esse resultado acho que deu 1.600, alguma coisa assim. 1.600 pi, enfim. Aí eu dividi pelo perímetro da polia menor ali, eu acho. E aí eu encontrei a frequência, se tá certo mesmo ou foi só. Perfeito, Vitória. Muito bom. É uma maneira assim, talvez seja mais trabalhosa, talvez você fez mais contas, não sei, tem que ver. Mas é uma maneira elegante de resolver o problema. Resumindo, né, o que você fez? Você afirmou que a distância que a polia D vai percorrer vai ser a mesma que a polia A vai percorrer. E isso é verdade. As distâncias são iguais, né? Por quê? Porque as polias são acopladas pela correia. Então a distância que uma anda é a mesma distância que a correia anda, é a mesma distância que a outra vai andar. Então o que você fez? Você calculou a distância da D, né? Como? Você pegou a frequência dela e multiplicou pelo perímetro dela. Então você viu a distância que ela ia andar.
E aí é a mesma distância que a anda, se dividiu pelo comprimento do perímetro, né, da polia A, então você tem um número de voltas que a polia A deu em 1 segundo. Perfeito, Vitória. Muito bom, parabéns. Viu, minha querida? Obrigada. Muito bom. Pode ir para a próxima, gente. Questão 6 agora. Contribuir mais aqui, Vitória. Participar mais aí, ó. Fazer uns comentários aí, ó. Tá vendo? Professor, faz assim, ó. Fica mais legal. Isso aí, pareça mais aqui. É que é difícil às vezes pra mim fazer, aí quando dá. Difícil para você fazer o quê? O dever, Vitória? Eu tô pegando jeito ainda, então. Tá bom. Mas não só de exercício, não. É da aula de maneira geral. Participe mais aqui. Muito bom sua contribuição. Considere um relógio Eu queria te pedir uma coisa que não tem a ver com os exercícios. Diga, Renata. Tipo, quando você Dinheiro. estiver passando... Não. Tem a ver, mas não com as questões em si. Quando você estiver passando a matéria, tem como você resolver uns exercícios tipo esse, quando você estiver dando exemplo? Porque quando eu vou tentar fazer direto, sem ter visto antes, eu fico perdida, não sei por onde eu começo. Uhum. Beleza, podemos sim, Renata. É porque, assim, cada matéria tem tantas, como é que eu posso dizer, formas de cobrar isso em prova, que às vezes falta tempo para a gente dar um exemplo de cada forma de cobrar aquela matéria em prova, entendeu? Então, às vezes, Entendi, acaba professor. deixando... É porque eu odeio física, porque eu preciso interpretar, professor. Eu não sei interpretar, não sei o que usa nas coisas, sabe? Aí eu fico muito Mas perdida. Você vai acostumando com a linguagem dos físicos, né? A forma com que a gente pergunta, né? Que a gente escreve nas questões, você vai acostumando com isso, tá bom? Preocupa não. Tá bom, professor, obrigada. Nada. Mas eu vou procurar dar mais exemplos como esse para você. Considere um relógio de pulso em que o ponteiro dos segundos tem um comprimento de 7 milímetros e o ponteiro dos minutos tem um comprimento de 5 milímetros, ambos medidos a partir do eixo central do relógio. Sejam VS a velocidade da extremidade do ponteiro dos segundos e VM a velocidade da extremidade do ponteiro dos minutos. A razão VS sobre VM é igual a... Bom, então, o que acontece? Ó, vamos desenhar aqui. Ó. A gente tem um relógio. A gente tem um relógio aqui. Professor, não sei olhar as horas no relógio de ponteiro, não, cara. Então vai aprender, viu? Se você não sabe olhar as horas do relógio de ponteiro, vai aprender, porque tem matérias aí mais para frente que direto das questões aparecem. Situações em que é informado um certo tempo no relógio de ponteiro, tá? Então aí tem que saber mesmo. Bom, então a gente tem aqui um ponteiro do segundo que tem um tamanho de 7 milímetros. E o ponteiro dos minutos que tem um tamanho aqui de 5 milímetros. 5 milímetros. E ele quer a razão entre a velocidade da extremidade aqui, ó, do ponteiro dos segundos com a velocidade da extremidade do ponteiro dos minutos. Tá bom? Em outras palavras, o que significa essa razão aqui? Ele quer saber quantas vezes a velocidade do segundo é maior do que a velocidade dos minutos no relógio de ponteiro. Tá bom? Isso que ele quer saber. Claro que vai depender do tamanho do relógio. Tá? Porque a velocidade depende do raio. Então vamos lá, vamos calcular isso. Ó. Ele quer saber quanto vale VS dividido por VM. E como é que calcula a velocidade? 2πr sobre o período, mas isso tudo aqui, dos segundos dividido por isso tudo aqui, dos minutos. Beleza? Então vamos
substituir. Antes de substituir, a gente pode simplificar esse 2π aqui com esse 2π aqui, né? Porque são iguais, estão dividindo. Então dá 1, né? 2π dividido por 2π dá 1. E agora vamos substituir aqui os valores. Qual que é o raio do ponteiro dos segundos? 7. 7 milímetros. Qual é o período do ponteiro dos segundos? O que é período mesmo, gente? É o tempo para dar uma volta. E quando o ponteiro dos segundos dá uma volta, passou 1 minuto. E 1 minuto tem 60 segundos. Dividido pelo raio dos minutos. E qual é o raio dos minutos? 5 milímetros. Dividido pelo tempo, pelo período dos minutos. E quando o ponteiro dos minutos dá uma volta, passou 60 minutos, que é 1 hora. E cada minuto tem 60 segundos. Então é 60 vezes 60 segundos, né? 3.600 segundos. Isso aqui é uma divisão de fração. Você conserva a primeira, milímetros por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza, vamos simplificar isso aqui, ó, 60 com 60, né? 60 com 5, isso aqui dá 12. Então fica 7 vezes 12, dá 84. E a gente também pode cortar milímetro com milímetro e segundo com segundo. Professor, então não tem unidade? Não, não tem unidade, claro que não. Por quê? Porque ele quer saber quantas vezes a velocidade do ponteiro dos segundos é maior do que a velocidade do ponteiro dos minutos. Então você não vai ter unidade, né? 10 vezes, 5 vezes, não tem unidade. Então fica 7 vezes 12, 84 vezes. Tá? Então resposta letra D, 84. Beleza, meus amores? Dúvidas? Deixa eu reduzir aqui pra você copiar, né? Aí, não sei. Aí. Alguma dúvida? Não? Bom, então tá. Vamos parar por aqui. Próxima aula. Apareceu aqui alguma coisa que o Jair. Professor, explica essa última parte, por favor. Claro, meu querido. Olha só. Aqui a gente tinha uma divisão de fração, né? Eu conservei a primeira aqui, ó, e multipliquei pelo inverso da segunda. Não entendi onde simplificou os 2,60 para virarem 12. Ah, tá. Vamos fazer de novo aqui para o céu. Ó. Eu vou cortar 60 com 60 aqui. Tá bom, Jair? 60 por 60 dá 1. Agora eu vou cortar, ó, esse 60 com 5. Que dá 12. 60 por 5 dá 12. Milímetro com milímetro, segundo com segundo. Então sobrou 7 vezes 12, 84. Sacou, Jair? Ah, então tá. Então tá, meus amores. A gente continua isso aí na próxima aula. Tá ok? Beijo, galera. Tchau, gente. Boa semana pra vocês, viu? Valeu, Fabrício. Até quarta-feira. Falou, Arthur. Até quarta. Tchau, Fabrício. Tchau, Obrigada. Renan. Tchau, Renata. Obrigado. Tchau.